Você está ouvindo o podcast Por Tua Luz. Você já se perguntou o que realmente significa ter fé? Muita gente confunde fé com um otimismo ingênuo, aquela ideia de que tudo vai dar certo só porque queremos. Mas se olharmos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E sabe o que isso quer dizer na prática? Que fé não é negar as dificuldades ou fingir que está tudo bem. Fé é confiar em Deus acima das circunstâncias, mesmo quando não conseguimos ver a solução. Talvez você esteja pensando, mas isso não é auto-engano? Não. Fé não é sentimento passageiro nem pensamento positivo, é decisão e entrega. Imagine um alicerce técnico termo para a base de uma construção. Ele não aparece, mas sustenta tudo. Assim é a fé, invisível, mas fundamental. E diferentemente da dúvida, que paralisa, a fé nos impulsiona a seguir, mesmo com medo. Agora, deixa eu contar um segredo. Fé não elimina o medo, mas impede que sejamos governados por ele. Sabe aquela voz interior que diz: e se não der certo? Todos ouvimos. Mas a resposta da fé é: eu confio mesmo assim. Então, será que temos vivido essa fé ou só repetido palavras bonitas? A fé autêntica é como uma ponte, segura, ainda que a névoa cubra o outro lado. E lembre-se, confiar em Deus é sempre uma escolha diária. Será que você consegue identificar onde está apoiando sua confiança hoje? Faça esse exercício ao longo deste episódio. Vamos juntos aprofundar mais um pouco. Agora vamos ao ponto-chave. Fé sem ação não se sustenta. Tiago, capítulo 2, versículo 17, é bem direto. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Forte, né? Talvez venha a pergunta, mas não basta orar e esperar? Olha, a oração é essencial, é a conexão direta, tipo um canal de dados seguro entre você e Deus, para usar um termo técnico. Mas se só ficarmos parados, esperando tudo cair do céu, a fé se esvazia. Imagine, você precisa atravessar um rio. Você pode até orar para Deus abrir um caminho, mas precisa dar um passo, colocar o pé na água. Deus honra passos dados em fé, não intenções adiadas pelo medo. Outro termo importante aqui é obediência ativa. Não basta confiar, é preciso agir. E agir sem oração? Perigoso. A gente pode fazer muita coisa no automático, mas sem direção divina, até o certo pode se perder. Então, fé bíblica une confiança e obediência, sempre. Agora, talvez você diga, mas e se eu errar? Errar faz parte, mas Deus abençoa quem se arrisca em fé, não quem fica preso à zona de conforto. No fundo, a pergunta não é se você crê, mas o que você tem feito por causa da sua fé. Reflita sobre isso. Sua fé é visível nos seus passos ou ela tem sido só discurso? Deixa eu te contar uma história clássica da Bíblia. Abraão, chamado por Deus em Gênesis 12. Deus diz: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Deus não revelou o destino completo, só a direção. Isso é o que chamo de obediência progressiva.
Um termo que parece técnico, mas quer dizer dar um passo de cada vez. Você já passou por isso? Sentir que Deus te pede para agir, mas sem te dar o mapa inteiro? Abraão não sabia como seria o futuro, mas confiou e foi. Só depois do movimento veio a provisão, tipo quando você vai acendendo a luz de um corredor, um trecho por vez. A provisão condicional, outro conceito técnico, mostra que muitos milagres só acontecem quando você já começou a andar. Agora, talvez você pense, mas eu quero ter certeza antes de sair do lugar. Quem nunca, né? Mas fé começa exatamente quando a explicação termina. Não é imprudência, é confiança fundamentada. Pense comigo. Será que você não está esperando todos os detalhes antes de dar seu próximo passo? Deus raramente mostra tudo de uma vez, porque Ele quer construir em nós confiança, não apenas resultados. Desafio você, onde Deus já mostrou a direção, mas você ainda espera garantias. Lembre-se, Abraão virou pai de uma nação porque decidiu obedecer no escuro. Fé é coragem no desconhecido. Às vezes, agir em fé significa esperar. Parece contraditório, não é? Mas se olharmos para o Salmo 27, versículo 14, vemos: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esperar não é passividade. Na verdade, é uma das formas mais difíceis de agir. É o que chamo de ação silenciosa, termo que indica tudo o que fazemos nos bastidores, como perseverança, oração constante, esperança ativa. Já sentiu que está parado, mas por dentro um turbilhão acontece. Esperar exige disciplina emocional, outro termo importante, que é escolher confiar mesmo sem resultados visíveis. Talvez você pense, mas esperar não é desistir? Não mesmo. Esperar é permanecer fiel. É não abrir mão do que Deus falou só porque o tempo está difícil. Deus vê ações que ninguém mais vê, lágrimas, escolhas, abdicações. Nada é em vão. Às vezes, o maior passo de fé é não desistir hoje. Então, te pergunto, o que você tem feito enquanto espera? Lembre-se, há uma colheita preparada para quem semeia até no silêncio. Depois de tudo isso, vamos trazer para o concreto. Onde sua fé precisa se mover hoje? Talvez Deus já tenha falado, mas você ainda não agiu. Ou talvez Ele pediu espera e você tem se inquietado. Agora, imagina que você está conversando comigo. Mas como saber quando agir e quando esperar? A resposta envolve discernimento espiritual, termo técnico, para perceber o tempo de Deus e coragem para obedecer. Que tal fazermos uma oração juntos? Feche os olhos, se puder. Senhor, aumenta a minha fé. Não quero uma fé só de palavras, mas uma fé que confia, obedece e permanece. Dá-me coragem para agir quando tu mandares, e paciência para esperar quando tu pedires. Sinta esse momento. Respire fundo. Deus conhece suas limitações, mas se alegra em cada passo que você dá em direção à obediência. E lembre-se, a luz do Senhor não apaga quando o episódio termina. Continue caminhando, continue confiando e siga a luz da palavra.
Até o próximo episódio do Por Tua Luz.